Ok, olá você amigo do Mirante News, nós estamos hoje aqui com o Dr. Leonardo Miguel da Silva. Leonardo Miguel da Silva é o advogado do Primavera e hoje para o esporte de Indaiatuba vai acontecer uma reunião às 18 horas, a primeira convocação, a segunda às 18h30 com qualquer número de conselheiros, para decidir se o Primavera vai passar a ser um futebol empresa. Se o futebol, o departamento de futebol vai ser gerenciado por esse grupo do Deco e do Nenê Zini. O advogado vai nos trazer maiores informações. É isso, doutor Leonardo? A reunião acontece hoje, o edital foi publicado nas mídias, na imprensa de Indaiatuba, né? Isso, exatamente. O edital foi publicado conforme exige o Estatuto do Esporte Clube Primavera, no tempo correto, para que aqueles associados ou conselheiros propriamente ditos possam vir fazer a votação de forma pessoal, de acordo cada um com o seu entendimento, para continuidade ou não da transformação do Departamento de Futebol. Vale a pena lembrar, Departamento de Futebol exclusivo do Esporte Clube Primavera, se será transformado numa sociedade anônima de futebol, que veio a ser pautado por uma lei do ano passado, a Lei 14.193, que vai trazer alguns benefícios fiscais, tributários, permitindo um investimento maior dentro do departamento de futebol. Doutor Leonardo, houve uma reunião desse grupo gestor do departamento de futebol com o Conselho Deliberativo aí do Primavera. Aconteceu essa reunião para apresentar o projeto? Sim, o projeto foi apresentado pelos representantes dos parceiros, né? Os demais advogados, outros colegas, fizeram reunião com os conselheiros, estiveram junto no clube para apresentar a proposta, entender os termos, discutir os termos, né, que ocorrem debaixo do sigilo respeitoso entre as partes, mas isso vem sendo discutido aí há muito tempo já, inclusive. Tá, vou te trazer algumas dúvidas dos esportistas que a gente ouve por aí. O campo do Primavera, a estrutura do Primavera permanece do clube? Exatamente. A lei é clara quando traz que a decisão patrimonial e a permanência na cidade, as questões relacionadas à cor, nome, uniforme, distintivo, permanecem com o clube associativo. Então é muito importante dizer isso, né? O Clube Primavera, o Esporte Clube Primavera, não deixa de existir em hipótese alguma. O Esporte Clube Primavera passa simplesmente a ser um sócio dentro dessa nova empresa que irá gerir exclusivamente o departamento de futebol. As dívidas que já existem do Primavera com relação à IPTU, com o poder municipal, dívidas trabalhistas com jogadores, as já existentes, irão passar para o grupo ou permanece com o Primavera? Isso também é importante dizer que é uma questão legal. A lei da SAF traz que as dívidas que precedem a SAF permanecem com aquelas que são detentoras. Porém, nada impede, né, que haja discussões futuras, negociações futuras para o pagamento dessa dívida. E mais, a própria lei dá mecanismos como um regime centralizado de execução, dentre outras, que permitam que o clube possa, já a partir do que venha a receber enquanto acionista dessa SAF, possa também ir quitando os seus débitos. Então, é muito importante dizer que clube e SAF, clube e investidores, são parceiros, realmente. A gente não pode imaginar o clube caminhando para um lado, remando para um lado, e os parceiros ou a SAF em si remando para o outro lado. O barco roda. Então, é muito evidente que precisa, sim, haver uma concordância, um caminhar entre as partes. Isso é muito importante. E no que tange à dívida, também será feito dessa forma. Esse grupo deve ter um nome, um CNPJ, enfim. Se eles fizerem algum empréstimo, eles adquirirem alguma dívida trabalhista, a partir de hoje, sendo aprovado aqui o SAF pelo Conselho Deliberativo, isso seria de quem? Seria do Primavera ou seria do grupo? E outra coisa, esse grupo, se fosse fazer algum tipo de empréstimo, ele pode colocar o estádio do Primavera, os bens do Primavera como penhor, no caso? Não, de forma alguma, os bens da Associação Esporte Clube Primavera permanecem tão somente com a Associação Esporte Clube Primavera, e a SAF em si, né, a Sociedade Anônima de Futebol, trata-se de um novo CNPJ com os seus respectivos sócios, e esse CNPJ responderá pelas dívidas adquiridas em si, né? Ou seja, a partir do momento que você tem essa SAF acontecendo, as dívidas a partir da sua fundação são suas e não do clube, né? Os atletas, inclusive, tudo que vier a ser fruto da SAF é de responsabilidade da SAF. Da SAF, mas o Primavera vai ter alguma porcentagem, por exemplo, venda de algum jogador. O Primavera vai ter alguma porcentagem nisso?
Mais uma vez, como se trata de uma sociedade anônima, então a gente tem que pegar, sim, de fato, a lei das sociedades anônimas. Apesar de ser especificamente para o futebol, essa sociedade anônima tem, sim, como forma subsidiária, a aplicação da lei das SAs, né? Então, assim como acontece em qualquer empresa, o Primavera, enquanto detentor de uma porcentagem disso, enquanto sócia, então, enquanto sócio desta SAF, ela terá, dentro da sua porcentagem que for acertada entre as partes, direito ao lucro líquido, sem nenhuma preocupação. Doutor Leonardo, torcedor de Indaiatuba, os amigos do Mirante News estão acompanhando essa reportagem aqui exclusiva, o torcedor tem muito medo do Primavera mudar a sede para outra cidade, para outro lugar. Há alguma possibilidade nesse contrato? Mais uma vez, é uma coisa que foge até do contrato, uma questão legal, pelo seguinte: a lei da SAF, ela diz expressamente que enquanto a associação, vamos pegar como exemplo do Primavera, em caso de aprovação, ela detenha ações, que é o que acontece, e são ações denominadas classe A, porque são ações realmente importantes, né? Então, a SAF não pode em nenhum momento mudar de sede sem a prévia autorização da associação. Obviamente, a associação não vai desejar que a SAF... Conselho Deliberativo. Exatamente, o Conselho Deliberativo, ele seria o responsável por aprovar essa mudança de sede, o que não vai ocorrer. Então, é muito claro dizer que a lei proíbe que a SAF, simplesmente mude de cidade. Doutor, mais alguma coisa a acrescentar à nossa reportagem do Mirante News? Eu acho que é só, né, agradecer aí a oportunidade, a entrevista, né, dizer que realmente é um momento muito importante para o esporte de Indaiatuba e dizer que o futebol precisa avançar, precisa crescer. Porém, é claro, respeitando sempre a liberdade de escolha de cada conselheiro, de cada votante, de cada responsável, de cada advogado. Cada um tem um voto com o mesmo peso de todos os demais, então que seja feita aí, né, a vontade do que a maioria decidir e será devidamente respeitada. Ok, esse doutor Leonardo, nós estamos fazendo essa matéria, advogado do Primavera, e hoje é a grande reunião do Conselho Deliberativo decidindo o futuro do Primavera. Se vai partir para o SAF, uma sociedade anônima de futebol, é isso? Exato. Que já tem, nesse sentido, o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, já tem experiência nesse sentido, boas experiências. Portanto, Indaiatuba pode também partir para isso, como é o futuro do futebol. Hoje, na reunião do Conselho, nós vamos ter essa informação, hoje a decisão para o torcedor do Primavera, a diretoria e todos aqueles que são apaixonados. Mirante News, junto com o doutor Leonardo.